Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Estamos aqui no nosso seminário de inverno com o tema Futuro Glorioso. Eu sou suspeito para falar, baseado na matéria escatologia. Para quem não me conhece, eu sofro até bullying nessa igreja quando vão falar sobre o Apocalipse aqui em cima. É verdade, irmão, esse bilhete. Eu sou apaixonado por esse assunto, irmãos, porque de fato o Senhor plantou no meu coração uma ira santa contra a falta de conhecimento e contra os ensinamentos errados. E eu tenho certeza que existe algo dentro de você, algo arde dentro de você, senão você não estaria aqui, amém? Eu creio que mais do que vir a uma programação ordinária da sua igreja local, se você congrega nessa igreja, você veio com expectativa de receber algo da parte do Senhor, nesse assunto, nesse tema que é tão importante, tão vital para as nossas vidas, amém? Se você não assistiu ao culto da quinta-feira passada, nosso irmão Rodrigo Silva ministrou brilhantemente. Eu te recomendo, está disponível lá no YouTube, é você assistir, para que você possa não perder nada daquilo que está sendo disponibilizado para você nesse tempo, amém? E a gente vai começar a caminhar um pouco. Nosso propósito aqui não é abordar tudo, porque não dá tempo, é um assunto extenso, né? A escatologia, ela compreende 37% das escrituras. A gente nem ia conseguir abordar tudo isso aqui nessa noite, mas nós vamos caminhar em algumas coisas. Você se alegra com isso? Amém, glória a Deus. Então, dá um glória a Deus bem forte, só quem vai morar no céu para sempre. Não. Começamos com o pé esquerdo, mas a gente vai chegar num bom lugar. Você não vai morar no céu para sempre. E esse é só um. Tem gente olhando assim, quê? Esse é só um dos muitos enganos que são ensinados quando se fala sobre esse assunto. Porque a gente está acostumado a dar um glória a Deus, quem vai morar no céu para sempre. Só que tu não vai morar no céu para sempre. O problema é que as pessoas não leem o livro de Apocalipse, mas está lá. Em Apocalipse 19 vai retratar a igreja volta com Cristo para essa terra para reinar. Depois de reinar 1000 anos, essa terra vai ser destruída e vai ser criado novos céus e nova terra. E Apocalipse capítulo 21, entre os versículos 1 ao 8 ali, vai citar que vai haver a nova Jerusalém, a cidade que tem as ruas de ouro, né? As pessoas falam, o céu tem a rua de ouro. A nova Jerusalém é que tem as ruas de ouro. Ela desce e pousa sobre a nova terra. E a Bíblia diz que Deus vem habitar na nova Jerusalém, da nova terra no nosso meio. Eu gosto de brincar da seguinte forma: se você fizer muita questão de morar no céu para sempre, se for possível, você tem um problema. Você vai morar lá sozinho, que nem Deus vai morar no céu para sempre. Aleluia. Está na sua Bíblia, amém? E dessa forma, com a falta de entendimento correto, através da ignorância, através dos sofismas, o diabo tem plantado no meio da igreja uma série de pensamentos do tipo: é um assunto que é difícil demais, é um assunto que não dá para compreender. Como que eu vou dizer que o assunto é difícil demais? Irmão, é simples. A Bíblia diz que nós somos ricos. Se a minha conta bancária disser ao contrário, quem está certo? A Bíblia. A Bíblia diz que nós fomos curados em Cristo Jesus. Se um sintoma de enfermidade tentar me dizer o contrário, quem está dizendo a verdade? Aí as pessoas abrem e enchem a boca para dizer que a escatologia é um assunto muito difícil, quando na verdade o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 ao 2, ele vai mostrar que 1/3 do que a Bíblia considera básico, princípios elementares da doutrina de Cristo, é escatologia. Então a Bíblia está dizendo que escatologia é o básico. Então diga quem quiser que a escatologia é difícil, irmão, eu vou continuar com a Bíblia. Eu não sei você, eu vou continuar com a Bíblia. Isso só me mostra que se eu não entendo da escatologia, eu não entendo daquilo que é o básico da fé que eu professo. Aleluia, que palavra. Olha, os diáconos fiquem ligados, o pessoal está querendo correr nesse momento. E você talvez possa estar pensando: peraí, então eu não estou tão bem quanto eu estava. Querido, fica tranquilo, porque você está nesse lugar para o Senhor acender uma luz diante de você, para que você possa começar a caminhar. Então esse tipo de ensinamento, como também o ensinamento de que, afinal de contas,
nós não vamos lembrar uns dos outros quando chegar no céu, não vamos lembrar dos nossos entes queridos. Querido, a Bíblia não fala isso. Mas, Bruno, se eu chegar no céu não vai ter tristeza. Se eu chegar no céu e eu lembrar de uma pessoa que foi para o inferno, eu vou ficar triste no céu. Então eu não vou poder lembrar, porque no céu não vai ter tristeza. Faz até sentido, irmão. Agora, faz sentido você ter cometido pecados e ganhar a eternidade de graça com o Senhor? Sentido não faz, mas Ele decidiu pela sua graça. Então eu fico com o que a Bíblia diz. E Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, que nós teremos a nossa mente transformada ao tal ponto que nós vamos conhecer a Deus na mesma medida que Ele nos conhece. A sua alma não vai ser igual ela está aqui na terra, que ela é limitada e as emoções te dominam. Ela vai ser como Deus projetou para ser. Você vai ser um ser espiritual que domina sobre as suas emoções. Afinal de contas, Cristo é um homem que está sentado à destra do Pai, na majestade, e Ele sabe de todo mundo que vai para o inferno. Ele não está em depressão. E aí as pessoas, eu vou para um lugar que eu vou ter amnésia, não vou lembrar o que eu fiz aqui na terra, não vou lembrar das pessoas. E isso rouba um pouco da expectativa. Ei, Paulo fala que a gente tem que se alegrar como cristãos. A gente não deve ter tristeza como os demais, que não têm a mesma esperança que nós. O mundo, quando morre, acaba. Outras religiões, morreu, acabou. Vai virar uma galinha, vai virar um pato, vai virar uma outra coisa. Irmão, assim, cada um com a sua fé. Mas nós temos uma fé de que nós nos encontraremos nos ares. E Paulo ensina que isso é um motivo de consolo. Que consolo se eu não for lembrar de quem quando eu chegar lá? Ensinamentos tortos do tipo, quando chegarmos no céu, terá um telão para mostrar os seus pecados. E aí faz todo o sentido do mundo. Jesus se entrega na cruz por você, fez expiação pelos seus pecados. Os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento para você ser filho de Deus, amado por Deus, ter a promessa de passar a eternidade com Ele. Para quê? Para chegar no céu e ser humilhado na frente de todo mundo num telão que vai passar os seus pecados. Muito bom, parabéns, nota 0. Não faz sentido. Nós somos a justiça de Deus. E para você compreender melhor isso, eu vou dizer: não falte a próxima quinta-feira. Amém? Aleluia. Mas eu queria caminhar em algumas coisas com vocês. E eu quero te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Porque apesar de ter tantos temas que nós poderíamos pontuar, a mim ficou a responsabilidade de falar sobre o arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 13, nós vamos ver um texto onde o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas. Nós vamos ler apenas alguns versos. Você chegou lá em 1 Tessalonicenses 4? O verso 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento com respeito aos que dormem, ou aqueles que morreram, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Então Paulo começa falando sobre a ressurreição dos mortos, e ele explica que o desejo dele, ele vai falar inspirado pelo Espírito Santo naquilo que nós entendemos como Bíblia, como palavra inspirada por Deus. Ele vai dizer que o desejo dele é que nós não sejamos ignorantes ou sem conhecimento sobre esse assunto, amém? Mas ele vai falar mais especificamente sobre o arrebatamento aqui no versículo 16, quando ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu queria pontuar algumas coisas aqui brevemente. Primeiro, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o encontro da igreja com Cristo nos ares. Diga comigo, nos ares. Isso aqui é muito importante, irmãos, e o Rodrigo comentou na quinta-feira passada a respeito de nós entendermos a Bíblia de maneira literal. A gente não ficar nesse negócio de, não, isso aqui na verdade significa não sei o que. Nós entendemos que a Bíblia diz aquilo que ela está dizendo. Amém? Rodrigo também explicou que nós somos a igreja. E, sabe, um dos principais motivos
de discussão no meio desse assunto da escatologia é justamente não se entender quem é Israel e quem é a igreja. Se pegam coisas que são para Israel e se colocam sobre a igreja e vice-versa, e assim se faz uma grande confusão. Irmãos, isso não é nenhum absurdo. Eu vou dizer para você, você vai ter extrema facilidade de entender o que eu vou te dizer agora. Você vai para Levítico ou Deuteronômio e você lê esses textos e você não acredita, isso aqui está falando especificamente para mim. Você não deixa de comer uma carne de porco no seu churrasquinho porque está dizendo em Deuteronômio que não pode. Você não faz o seu corte de cabelo, o tipo de barba, você não cumpre todos aqueles requisitos que estão lá naqueles textos. Por quê? Porque eles eram instruções específicas para um povo. Qual povo? Israel, ou o povo judeu. Se você, algumas pessoas estão me olhando meio assim, mas deixa eu dizer, você não pratica o que está lá. Só você lê que você vai ver que você não pratica, tá bom? Tem gente que fica na dúvida porque não leu, né, Levítico, você não pratica. Lá fala sobre guardar o sábado, lá fala sobre os tipos de animais que você pode e que você não pode comer, vai falar sobre o corte de cabelo, sobre uma série de coisas. E nós não praticamos aquelas coisas, porque não são para a igreja, são para o povo judeu. Da mesma forma, nós vemos nas palavras de Jesus instruções que não dizem respeito à igreja. Nem tudo que Jesus falou, irmão, é para a igreja. Jesus deu instrução para os discípulos em Mateus capítulo 10, que eles deveriam pregar o evangelho apenas para quem era judeu, ou apenas para Israel. Você está aqui, tu é judeu? Se o que Jesus falou tivesse valendo até hoje, você não podia nem estar aqui, nem eu. Simples assim. Nós precisamos entender que há uma diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita e inaugura a nova aliança, ele dá um outro comando. Ele vai dizer, ei, agora vocês vão pregar a toda criatura, vocês vão a todas as nações. Isso faz toda a diferença. E aí tem gente que vai pegar Mateus 24, que fala fome, guerra, terremoto, e vai dizer que é anúncio de sinal da volta de Jesus para a igreja. Deixa eu te dizer, tu não tem nada a ver com essa história. Esquece a fome, a guerra e o terremoto. Isso aí já tem há muito tempo. Você é filho de Deus, não foi criado para viver baseado no que você vê, mas no que você crê por dentro. Aleluia. São conceitos simples que obviamente a gente não vai conseguir falar algumas coisas. Nós entendemos que o arrebatamento é uma promessa para a igreja, porque nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Existem vários textos que vão falar sobre a esperança dos judeus, ou a esperança de Israel. Você vai ver, por exemplo, em Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e então revestido esse meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó está falando que ele vai passar pelo momento da ressurreição dos mortos, quando? Quando Jesus botar os pés na terra. O anjo traz uma revelação para Daniel no capítulo 12, entre os versículos 11 ao 13, e ele começa a explicar algumas coisas para Daniel sobre o período da tribulação que vai ter aqui na terra, um período de 7 anos. E sabe, o anjo explica que no final daquele período, ou depois do período da tribulação, depois daqueles 7 anos, ia ser o momento onde Daniel iria ressuscitar. Fala, você vai descansar, ou você vai morrer, mas no fim desses dias você será levantado para receber a sua herança. Amigo, iminente. O que é iminente? Iminente significa que pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento, não existem sinais que precedem. Quando Jesus cita guerra, fome e terremoto, na verdade ele está citando eventos da tribulação, que se você pegar o texto de Mateus 24 e ir para Apocalipse 6, que narra o início da tribulação, você vai ver que são as mesmas coisas na mesma ordem. Ele fala de um período que vai ser tão terrível que nunca teve igual na história da humanidade, nem vai ter depois. Amém? Mas e o arrebatamento? O arrebatamento não tem nada que preceda. Tanto que o apóstolo Paulo, o que ele fala aqui? Depois nós, os vivos, seremos transformados. Paulo se colocou na equação, porque ele acreditava que ele ia provar o arrebatamento. Então é errado crer que o arrebatamento vai ser em breve? Não, é bíblico. Porque é assim que os apóstolos criam, e é assim que nós ficamos com a esperança. Por que nós cremos que Jesus está voltando? Não é porque eu olho a Diabo News que está falando que está tendo um monte de coisa acontecendo no mundo. Eu creio que Jesus vai voltar em breve porque Ele prometeu. Eis que venho sem demora. As palavras dele são tudo o que eu preciso, irmãos. Amém. Aleluia. Então o arrebatamento é iminente. Mas e o cálculo aí que os Nostradamus fazem? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A galerinha que faz conta sobre a volta de Jesus
está querendo se colocar acima de Paulo e dos apóstolos. Sabe qual é a nossa garantia de ficar com uma boa doutrina? É permanecer na doutrina dos apóstolos. É o que nós temos nas escrituras. Cuidado com pregações mirabolantes que pegam vários versículos recortados de vários lugares diferentes para tentar te convencer de alguma coisa. Os textos são claros. Entenda um texto pelo seu próprio contexto e o Espírito Santo vai estar selando no seu coração aquilo que é a verdade. Amém? Conheço muitas pessoas que estão aí sofrendo um monte de ansiedade porque ficam ouvindo mensagens que não edificam, apenas trazem peso para cima das pessoas, medo, terror. Mas graças a Deus, você está aqui recebendo uma boa palavra para ser edificado, para ser inspirado, para ter a sua vida transformada. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E eu queria agora, você está em 1 Tessalonicenses, eu queria ver com você, vá comigo por favor, para o texto de 1 Coríntios no capítulo 15, nós vamos passar por mais alguns textos, mas você está num seminário, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Então nós temos o texto de 1 Tessalonicenses, que nós vimos que Paulo fala sobre o momento do arrebatamento, também é um momento onde vai haver a ressurreição dos mortos. Um detalhe importante, querido, que eu vou citar, e isso pode eliminar muitas dúvidas, porque as pessoas ficam pensando assim: então se a gente vai ressuscitar depois é porque a gente fica dormindo. Não, a Bíblia não ensina que a gente fica dormindo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo físico. Quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, ela está dizendo a respeito do corpo. Quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura. Amém? Mas tem um dia que esse corpo vai voltar, vai ser ressuscitado. Deus criou o homem para ser espírito, alma e corpo, e assim vai ser lá no final dos tempos. Amém? Glória a Deus. Agora, por que eu comentei isso? Porque quando você entende isso, você não fica numa coisa, então o pessoal que já morreu vai ficar dormindo aí quando a gente for. Não, eles estão no céu, eles estão provando da glória de Deus, e que coisa maravilhosa. Tanto que Paulo fala, incomparavelmente melhor partir estar com Cristo. Não é para ficar dormindo, é para provar da glória de Deus no céu, amém? Eles estão lá, o que acontece com eles? Eles não têm um corpo. Só quem está no céu hoje tem um corpo é Cristo. Mas vai chegar o dia que vai ter um monte de gente com corpo lá no céu. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, você chegou lá? Versículo 51, vai dizer assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Diga comigo, todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a Bíblia está sinalizando que esse evento vai acontecer em um piscar de olhos, ou num momento, num instante. As palavras originais gregas que foram traduzidas nesse texto, todas elas passam a ideia de rápido, algo que é um instante, se assemelha a uma batida do coração ou de um piscar de olhos. Um piscar de olhos leva 1/10 de segundo. Então não vai ser um arrebatamento como que nós vamos começar a subir devagar para o céu. Vai ser algo rápido, seremos tomados para o Senhor, amém? Que evento que vai ser? Imagina um flash de segundo. Meu Deus do céu. Irmão, continua pregando a palavra, porque eu vou te falar quantas pessoas hoje estão ouvindo a ministração da palavra através da sua boca e da sua vida, e naquele grande dia, quando ficar só a sua roupa, vão se ajoelhar e ainda vão ter uma oportunidade. Amém? Glória a Deus. Agora, uma outra coisa que a gente citou aqui, você repetiu comigo, é a palavra todos. Sabe por que isso aqui me chama a atenção, irmãos? Porque nós estamos vendo uma carta que foi escrita para a igreja de Corinto, uma igreja que nessa carta é repreendida no capítulo 3, porque tinha carnalidade. Porque assim, no nosso meio a gente não ouve falar desse tipo de coisa, mas naquela época, acredite, tinha preferência de ministro. Paulo fala, vocês são carnais porque fazem preferência de ministro.
No capítulo 4 fala de um irmão colocando o outro, um irmão processando o outro. No capítulo 5, um irmãozinho que estava tendo relação sexual com a esposa do pai, com a madrasta, e a igreja sabia e não repreendia. Irmão, o negócio é estreito. Na verdade é o capítulo 6 que fala do irmão processando o outro. São várias correções. Essa igreja era uma igreja modelo? Não. Mas quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento, ele podia falar assim: olha, no momento do arrebatamento, vocês eu não sei não, hein, que a porta é estreita. Não. Ele fala: olha, não sei se todo mundo vai morrer, mas transformados. Participar do momento do arrebatamento. Todos. Porque o arrebatamento não é porque você merece, ou porque você é bonzinho, ou porque você é o bambambam. É porque Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. O mesmo Deus que te comprou e botou o Espírito Santo para morar dentro de você, é Ele que vai tirar dessa terra antes de começar o caos que vai acontecer aqui, irmão. Então não é por merecimento. Às vezes as pessoas estão olhando com a ótica errada. Mas eu quero avançar com você ainda no versículo 58. Porque Paulo vai falar sobre esse momento, ele vai falar sobre a transformação do corpo, ou a ressurreição dos mortos. Mas no versículo 58, ele vai dizer o seguinte: portanto, repita comigo, portanto. Irmão, isso aqui é importante. Quando ele fala portanto, ele está fazendo uma conexão. Eu estou ensinando para vocês sobre a ressurreição dos mortos. Eu estou falando sobre a eternidade. Eu estou falando sobre o fim dos tempos. Agora, por isso, portanto, isso me motiva, ou isso me inspira, isso me impulsiona. Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está aí o motivo porque muito crente tem andado de uma maneira... Procuro palavras para não ser duro com os irmãos, aleluia. De uma maneira tão distante daquilo que Deus projetou. Por quê? Porque não entende de fim dos tempos, não entende de eternidade. Tudo que ele entende é aquilo que está o cercando e que é natural. Paulo fala nesse mesmo texto, 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer: olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança em Cristo não é para andar aqui embaixo em cura, em prosperidade, em alegria e paz. Não é só para isso. Isso também está no pacote, é nosso, nós vamos tomar posse, amém? Mas é muito além. Se parar só nisso, ele está dizendo: ei, se você parar só nisso, você é miserável, porque tem a ver com a vida do porvir. Aleluia. Então entender a eternidade causa um efeito sobre a minha vida. Entender sobre esses assuntos e sobre esses aspectos não são um mero conhecimento, não é um assunto acadêmico, é algo essencial para todo filho de Deus. Vá comigo, por favor, para o texto de Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. É um texto onde Jesus vem tratando algumas coisas. E por que eu estou te pedindo para você abrir esse texto? Porque o efeito do ensino, o efeito dessas verdades em nossos corações, eles vão nos mover na direção daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque esse momento, o momento do arrebatamento, é um momento também em que seremos ressuscitados, sim, mas em que iremos prestar contas ao Senhor pelas nossas obras aqui na terra. É um momento que estaremos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que vai avaliar o que fizemos e a motivação pela qual fizemos. A pergunta que eu te faço é: você está preparado para chegar diante dele e prestar conta da sua vida aqui na terra? Ou será que você está ocupado demais, se envolvendo com as coisas dessa vida? Porque, irmãos, esse dia vai chegar, nós vamos prestar contas. E entender isso não é para ter medo, porque não tem a ver com ir para o inferno, tem a ver com passar uma eternidade com Ele, com receber um galardão, que você vai aprender um pouco melhor sobre esse julgamento na próxima quinta-feira. Mas isso vai afetar a sua forma de viver aqui na terra. E eu gosto do texto de Apocalipse 2 e 3, porque Jesus ele vem tratando com as 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas, elas... das 7, 5 delas são elogiadas, 5 recebem elogios, ou seja, apenas 2, na verdade, 5 são criticadas,
Apenas 2 das 7 não recebem críticas do Senhor Jesus. E das 7, 6 são elogiadas. Então tem uma igreja que não é elogiada pelo Senhor. E eu acho que isso faz a gente refletir um pouco, porque se Jesus viesse hoje e fizesse um raio-x da sua vida, o que ele ia ter? Elogio ou crítica? Os dois? Irmão, eu não queria estar na posição como a igreja de Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio e apenas críticas. Mas sabe, é sabedoria olhar para o erro de outras pessoas para que nós não façamos as mesmas coisas. E é por isso que eu queria passear um pouco com você aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, isso aqui é Jesus falando com a igreja. Uma igreja que causa náuseas em Jesus. Jesus fala: eu estou a ponto de vomitar vocês. E ele segue, versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa igreja, a cidade de Laodiceia, ela tem algumas informações interessantes. Era uma cidade extremamente rica. Os cidadãos daquela cidade, eles eram muito prósperos. Eles tinham muito dinheiro, ao ponto que no ano 60 depois de Cristo teve um terremoto naquela cidade, e o Império Romano ofereceu recurso financeiro para reconstruir, e os cidadãos não aceitaram. Eles eram tão ricos, imagina, o bairro de Campo Grande, o povo sendo tão rico, que se acontecesse um evento catastrófico, o povo não aceitasse que as autoridades mandassem dinheiro para poder resolver, porque o próprio povo era rico o suficiente para resolver. Esse era o nível da cidade. Era uma cidade que estava numa rota de comércio importante. Ela ficou conhecida como um centro bancário. Então o povo lá era abastecido de recursos. Aquela cidade tinha o que era um óleo frígio, que era utilizado, como um colírio para ajudar a tratar doenças nos olhos. Aquela cidade também tinha a lã preta, que era usada para fazer roupas finas e sofisticadas da época. Era uma cidade top, irmão. Tinha um potencial tremendo. E tinha uma igreja operando naquela cidade. Mas sabe que quando Jesus vai tratar com aquela igreja que tinha o potencial para ser tão poderosa, Jesus só traz críticas. Vocês dizem que são abastecidos e não precisam de nada, mas eu estou dizendo, vocês são miseráveis, vocês são pobres. Porque na perspectiva de Deus, não é o quanto você tem, mas o que você faz com o quanto você tem. Ele fala, tem mais, vocês têm um óleo, colírio aí frígio para tratar doenças nos olhos, mas vocês são cegos. Vocês têm a lã preta para poder fazer as roupas mais finas, mas vocês estão nus. Aquela cidade, ela tinha duas cidades irmãs, uma era Hierápolis e outra era Colossos. Colossos tinha fonte de águas frias, que eram conhecidas como usada para saciar a sede. Hierápolis tinha águas termais ou águas quentes, que eram utilizadas também para tratamentos medicinais. E a cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte hídrica própria, então ela trazia água através de aquedutos que vinham direto de Hierápolis. Só que a água que estava quente lá chegava aqui morna, e por isso era considerada nem para uma coisa nem para outra. Alguns estudiosos comentam a possibilidade de a água fria ser aquele que dá de beber aquele que tem sede, então a pregação do evangelho. E da mesma forma a água termal ou água quente serve para cura, então uma igreja que se move em cura, então seria como se fosse algo metafórico. Então é como se essa igreja não tivesse nem pregando o evangelho e nem andando nos dons que deveriam andar debaixo da graça que o Senhor liberou para eles, e por causa disso eram mornos. Eles estavam ligados só nas coisas terrenas. Que perigo que é, irmãos, você está tão abastecido, ter alegria na sua casa, ter paz no meio da sua família, não está faltando nada, não tem nenhuma enfermidade. Que perigo é você ficar num lugar de conforto. Mas sabe, eu creio, nós seremos uma igreja poderosa, que vai andar em obras cada vez maiores. Amém? Então, essas verdades, elas vão nos chacoalhar.
elas vão nos colocar em movimento para cumprir aquilo que o Senhor deseja. Eu quero te convidar a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, primeiramente. Nós vamos ler o capítulo 4, depois vamos ler o capítulo 1. Porque já começamos a caminhar em algumas coisas no arrebatamento. E se você talvez está um pouco perdido, eu vou resumir para você aqui. O que vai acontecer? Nós estamos na era da igreja. O próximo evento importante que vai acontecer é o arrebatamento, onde a igreja é arrebatada e é retirada da terra, encontra com Cristo nos ares, e nós vamos para o céu, morar para sempre? Não, vamos ficar lá por 7 anos. Enquanto isso, vão ter 7 anos de tribulação aqui na terra, onde vai se levantar o anticristo. Por isso que você não tem que ter medo da marca da besta. A marca da besta, ela só tem autoridade para operar na terra depois que a igreja é retirada. Eu ainda vou te dar uma outra informação: na segunda metade da tribulação, quando o anticristo muda o seu sistema de governo. E gente com medo de vacina, de chip, de não sei mais o que. Irmão, você não tem que ter medo de nada não. Você é filho de Deus. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Vai temer o que? Vai temer a quem? Amém? E no final da tribulação, Jesus volta para a batalha do Armagedon, e nós voltamos com Ele. Ele vence a batalha e vai reinar aqui na terra por 1000 anos, e nós iremos reinar com Ele. Mais uma dica: teremos um corpo transformado, a semelhança do corpo de Cristo. Um corpo que ou atravessa a parede, ou se teletransporta, um corpo que voa, um corpo ilimitado. Que coisa poderosa. Mas cuidado, porque a promessa de poder não é para todos. Existe a promessa de uma glória, porque o seu corpo vai ser redimido do pecado. Então existe uma glória proposta para o corpo que nós teremos. Ele será glorificado no contexto de ter um nível de glória onde ele não é mais seduzido pelo pecado. Porém, há uma outra glória que os textos vão apontar para uma diferença de glória entre um corpo e outro, de acordo com a nossa fidelidade em cumprir o chamado aqui na terra. Então todo mundo vai ter poder? Não sei. Quando chegar lá, você vai ser encontrado fiel? Às vezes nós criticamos adolescentes de maneira geral que não querem se envolver nos estudos. Não os nossos, porque são cheios do Espírito, amém? Mas não querem se envolver nos estudos, não querem se dedicar durante um tempo de estudo para depois lá na frente ter uma situação mais favorável, onde ele pode passar no concurso ou ter uma situação mais estável, por assim dizer, amém? Às vezes a gente, poxa, irmãos, quantos de nós aqui, provavelmente todos, se voltasse atrás, faria diferente com os estudos? Mas na adolescência a gente não queria, por causa da imaturidade nas emoções, na mente. A gente não queria. Aí hoje, se a gente pudesse voltar atrás, a gente faria tudo diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: alguns de nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos na adolescência espiritual. Você tem 80, 90, 100 anos para viver aqui na terra, e é um tempo de preparação que vai definir a eternidade. E quando você abre mão de servir na sua igreja local, de pregar o evangelho, de levar o evangelho para as pessoas, de impor as mãos sobre os enfermos, de avançar naquilo que Deus te confiou para fazer nessa terra, você está simplesmente abdicando, como um adolescente abdica de participar das suas atividades escolares para ser alguém no futuro. Só que não é ser alguém no futuro ter uma profissão, é ser alguém no reino de Cristo com uma função de autoridade. Pensa nisso. Amém. Aleluia. Então, vamos ter o corpo transformado, vamos voltar com Cristo, vamos reinar durante esses 1000 anos, e no final dos 1000 anos, como eu disse, essa terra vai ser destruída e vão ser criados novos céus e nova terra. Esse é o resumo geral. Mas eu quero que você abra em Efésios, porque já comentamos tantas coisas, e eu vou começar a encerrar, e eu queria comentar aqui quem vai participar do arrebatamento. Já começamos a entender algumas coisas, mas eu queria fechar essa conta. Efésios 4:30 vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes o quê? Selado. Diga comigo, selado. Para o dia da redenção. Então você foi selado para o dia da redenção, amém? Agora vá comigo para Efésios capítulo 1. Eu quero chamar o Ministério de Música para já ir se posicionando e dedilhando seus instrumentos, por favor.
Efésios capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está aqui a resposta sobre quem vai passar pelo arrebatamento. A Bíblia nos garante que nós fomos selados para o dia da redenção. Como? Entregamos a vida para Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro da gente. Ele é o selo, ele é a garantia, o penhor da sua herança. Alguém que deixa algo penhorado, deixa algo de valor. Por quê? Porque está prometendo que vai voltar para buscar. Ele deixou o Espírito Santo dentro de você para ser uma marca e uma garantia. Ei, eu estou indo, mas eu vou buscar vocês. Esse selo é a garantia. Vai chegar o dia que a trombeta vai soar, e quem tiver esse selo não vai poder mais ser contido pela gravidade. Aleluia. Ele te selou. Sabe o que eu acho interessante num selo? O selo, naquela época, ele servia para algumas coisas. Quem geralmente tinha os selos e se destacava pelos selos eram famílias mais poderosas, famílias reais. E para que o selo servia? O selo servia para mostrar que tinha posse de algo. Então, se tinha uma carta, um documento, algo que seria enviado, aquilo era selado. E quando alguém enxergava aquele selo, sabia que aquele selo era de alguém poderoso e que aquele item pertencia a outro. E a Bíblia diz que você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você não está desamparado nem abandonado. Você tem um dono, e o seu dono é poderoso. Você carrega um selo. Naquela época haviam pessoas que iriam saquear, né, as coisas que eram transportadas, esse tipo de coisa. Mas quando tinha um selo de determinadas famílias, ei, nesse selo ninguém toca, porque vai arrumar problema. Esse selo era uma garantia de posse, mas também uma garantia de proteção. Uma garantia que se algo for enviado, vai chegar no alvo, vai chegar no seu propósito, nada vai impedir, porque tem um selo que garante. É esse selo que está dentro de você, é esse selo que está no seu coração. E sabe de uma coisa? Precisamos aprender a usar melhor esse selo. Se nós andássemos como Deus deseja e espera que nós andássemos, irmãos, que diferença faria? Ei, começa a se encher do Espírito, irmão. Sabe, o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, Bruno. Ou você está pressionado, preocupado, ansioso, ou você está cheio do Espírito. As duas coisas não tem como. Ou uma coisa, ou você é pressionado ou você pressiona. Se você está sendo pressionado, irmão, é porque você não está pressionando o suficiente. Porque o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita dentro de você. O que falta às vezes é uma decisão, uma prioridade. Porque nós falamos que Jesus é o meu Senhor, mas às vezes seu Senhor é o seu celular, porque é para Ele que você dá o seu tempo o dia inteiro. Porque nós gastamos tanto tempo em um aparelho. Ei, eu tenho aprendido que quando eu digo não para o meu celular, eu estou dizendo não, eu estou dizendo sim para Jesus. Quando eu estou dizendo não para poder abrir e ver quem me mandou uma mensagem, eu estou dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, você é minha prioridade. Irmão, nós vamos provar níveis de unção que você não faz ideia, mas você precisa ativar isso. Isso precisa ser uma prioridade. E isso só vai ser uma prioridade quando você entender que você não é daqui, que o que você está vendo é um engano. Ei, o diabo está lutando com algumas pessoas e está ganhando através do engano. Ele não pode tocar, ele não pode mexer. O que ele pode é parar você te distraindo. É a grande arma dele. Mas se você colocar os olhos no lugar certo, meu irmão. Para a gente fechar o último texto, Romanos, no capítulo 8. Você vai alcançar o propósito que Deus planejou para você. Há um futuro glorioso, sim, naquele grande dia. Mas eu vou te dizer, enquanto aquele grande dia não chega, há um propósito aqui na terra. E eu creio em nome de Jesus uma consciência de eternidade crescendo dentro de você. Eu creio como o Senhor ministrou no meu coração, através de algumas mensagens que eu andei ouvindo, que nós possamos passar para um tempo onde eu não possuo um propósito, o propósito me possui. Porque quem possui faz o que quiser com aquilo que é possuído.
Se eu possuo um propósito, eu faço o que eu quiser com o meu propósito. Mas se o propósito me possui, nada mais é meu, irmão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O dinheiro não é 10% do dízimo para a primícia para a igreja e 90% seu. É tudo seu, nada é meu. É tudo dele. Não é meu, não é seu, é dele. Quando isso cai no teu coração, irmão, deixa eu te dizer, tem muito crente a ponto de explodir prosperando como uma bomba. Mas precisa ligar algumas coisas. Você precisa entender as suas prioridades. Você precisa posicionar coisas no seu coração para que Deus libere aquilo que do céu já está reservado para você. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, Paulo fala sobre a ardente expectativa da criação. Ele diz assim no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. De que ele está falando, afinal de contas? Ele vai dizer no versículo 23 assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso... Paulo está falando que a expectativa no que vai acontecer no futuro, toda a criação está aguardando por esse momento. Paulo tinha essa consciência, por isso que ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Para onde? Para o alvo. Que alvo? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que vai ser entregue no dia do arrebatamento. Os olhos dele estavam bem posicionados. Sabe, tem muito crente que foi criado para ser um caça, um helicóptero de guerra, mas não está se movendo como deveria, porque está usando combustível errado. Começa a colocar a eternidade dentro do seu coração, e você vai ver como você vai ser operante para o reino de Deus. E é nessa convicção que Paulo chega no versículo 31, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não foi aleatório que ele falou isso. Ele vinha falando sobre uma esperança futura, que tira os meus olhos daquilo que acontece aqui na terra e coloca naquilo que é eterno. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O que te aflige? Conta para pagar? Problema financeiro, perseguição no trabalho, sintoma de enfermidade. O que está te afligindo? Coloque os seus olhos no lugar certo, e a Bíblia está dizendo, você vai poder dizer: ei, o que são essas coisas diante do meu Deus, diante do meu Senhor, diante do futuro que Ele tem para mim? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é mais que vencedor por causa de um versículo decorado. Você não é mais que vencedor porque você foi congregar numa igreja muito legal ou que tem uma palavra muito boa. Paulo está explicando aqui: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? 38. Por quê? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é imparável, aleluia! Vamos adorar.
O Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma escola bíblica de caráter interdenominacional que já formou mais de 50 mil alunos ao redor do mundo, visa capacitar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho pregado por Jesus Cristo. O Rema possui uma grade curricular rica e equilibrada, com doutrinas bíblicas essenciais para a prática da vida cristã. A escola foi fundada pelo reverendo Kenneth Hagin em 1974, nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil através dos missionários Apóstolo Bud e Jan Wright. Com aulas 3 vezes por semana, os 2 anos de curso vão transformar a sua vida. Matrículas abertas.